Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja ainda uma vez. Que espíritos amigos e benfazejos estejam conosco, a fim de que a nossa palavra não seja vã nem inútil. Que possamos elevar o coração aos céus e dizer em conjunto mental e emocional: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado de hoje. E o nosso tema hoje, com as bênçãos de Deus, tem por título: O Espírito encarnado é o agente de suas próprias aflições. Que, de um certo modo, está retratado no Evangelho segundo o Espiritismo em causa das aflições anteriores e causa das aflições atuais, né? Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Então vejamos aqui o que nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda nos adianta, nos esclarece para o dia de hoje, né? Aceitando o Espírito encarnado, aceitando. Boa noite, Dani, tudo bem? Porque legítimas as explicações da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise a respeito da saúde mental, não podemos, nós, os espiritistas, ou espíritas, como queiram, o Kardec costumava chamar de espiritistas, fixar nessas causas únicas todos os comportamentos alienados, dissociando o espírito qual se ele não existisse. Ou seja, a nossa estrutura psicológica, emocional, a nossa estrutura sentimental, de todos os modos, está vinculada, tem como raiz a alma. Não tem como nós separarmos. Olha, fulano está com problemas psicológicos. Esses problemas nascem na alma, né? Maria Gomes, não é assim que acontece? A alma é a diretora de todos os nossos sentimentos. Então vejamos aqui uma coisa que é fundamental nós entendermos. Individualidade eterna. Nós somos eternos a partir do momento que Deus nos individualizou. Tirou-nos da consciência coletiva e fez espírito simples e ignorante. Então, individualidade eterna, desde quando foi criado. O princípio inteligente do universo, olha,
Olha a nossa grande responsabilidade. Nós, enquanto espíritos, encarnados ou desencarnados, somos o princípio inteligente do universo, né? E isso traz para a gente a responsabilidade pelo próprio crescimento, na direção da fatalidade para o qual está destinado, para o qual estamos destinados. Ou seja, a perfeição relativa a atingir. Então, a nossa melhor, maior, mais profunda e mais importante fatalidade é a fatalidade da perfeição relativa. Então, vejamos aqui. Somos os arquitetos do próprio destino. Mediante as leis da justiça que se encontram em gênio, representando a consciência cósmica. Olha onde vai o pensamento, a que profundidade desce esse pensamento do amigo Manuel Filomeno de Miranda. As leis de justiça se encontram em gênio, representando a consciência cósmica. Tudo quanto se faz lhe transforma em bênção ou desdita, conforme a qualidade da ação desenvolvida. Então, olhemos para o universo, até onde nós conseguimos alcançar. Olhando a nossa galáxia, por exemplo, que nós sabemos que tem 200 milhões de planetas e astros, elementos desse gênero, né? Que para a gente atravessar essa galáxia, por exemplo, nós temos que percorrer pelo menos 100 mil anos-luz. Olha o tamanho da nossa galáxia, que não é a maior do universo, né? E nós somos os arquitetos do nosso destino. Nesse sentido, né, olha a grandeza. Quando diz que nós fomos criados simples e ignorantes, que está lá no livro dos Espíritos, nós estamos enquadrados, ou melhor, nós estamos cheios, plenos, locupletados, sabe, das leis de justiça em germe, que representa a consciência cósmica. Então, em termos de liberdade, em termos do entendimento espírita, Alcione, boa noite, nós temos que avançar a nossa percepção de vida. Saímos do planeta Terra, né? E, por exemplo, nós já fizemos algumas viagens de estudo, pelo menos, né? Ao planeta Júpiter. E nós sabemos que tem Vênus, que tem Netuno, que tem Marte, né? Entre outros, Mercúrio, né? Que fazem parte do sistema solar ao qual nós estamos ligados. Ainda não é a nossa galáxia, né? Nós estamos, vamos dizer assim, se nós, apenas para fazer uma ideia, nós estamos iniciando a entrada na galáxia. E nós não conhecemos quase nada. Apenas, então, somente alguns planetas, satélites, né? E o que é muito pouco para a visão universal. Mas as leis de justiça em gênero estão em nossa consciência cósmica. Nós já somos espíritos representantes dessa consciência cósmica. Temos que sair desse chão, temos que crescer. Nós ficamos admirados com Jesus, mas nem permanecemos muito perto, né? Assim, mentalmente, psicologicamente, porque nós sabemos que o mestre é a suprema condição da evolução.
alguns espíritos que nós conhecemos, né? Entre eles Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Leon Denis, Allan Kardec, Jerônimo de Praga, que era o protetor espiritual de Leon Denis, são espíritos com uma capacidade intelectual muito, 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 muito grande, que já escaparam a essa prisão, vamos dizer assim, ou a esse momento de planeta de prova e expiação. Né? Nós sabemos, por exemplo, que Bezerra de Menezes foi Maria Santíssima, disse a ele que ele tinha toda a liberdade de ir para um mundo celeste. Quase 2.000 anos acompanhando Jesus, desde o século II, depois da morte de Jesus. Né? Em termos de concepção desse universo, de entendimento, nós temos que ascendermos ou pisarmos em degraus mais altos, né? E, como é que eu digo para vocês assim, que o nosso chão, o nosso entendimento, a nossa percepção, está presa nesse planetinha aqui, que nós achamos muito, né? Caramba, afinal de contas, encarnar e reencarnar, encarnar, desencarnar e reencarnar, como o próprio Kardec diz, eis a evolução, né? Nos parece muita coisa, mas não é. Vamos dizer assim, são ensaios, né? Luz e Dalva Gomes, boa noite. São ensaios que nós estamos fazendo para nos projetarmos a essa consciência cósmica, a esse universo e descobrirmos mais coisas, né? Então, a partir dessa consciência cósmica, a partir do entendimento, da percepção, é que nós nos tornamos herdeiros de nós mesmos, no largo processo de evolução, no qual nós estamos situados, mergulhados, nós estamos todos mergulhados num processo de evolução. Então, deixamos, por exemplo, do apego às sensações, como é que eu digo para vocês assim, a essa percepção rasa, de tábula rasa, como se diz, com relação à eternidade, à imortalidade, para onde nós vamos, de onde nós viemos, nós temos que ir buscar isso. Quando nós estudarmos, oh Jesus amado, daqui a pouco eu lembro. Fizemos um estudo mais aprofundado da doutrina espírita, no sentido de nos conhecermos, descobrirmos os nossos passos. Aí nós vamos entender que prova e expiação realmente não são castigos e nem punições. O título nos diz o quê? Somos herança de nós mesmos. Se somos heranças de nós mesmos, o que nós fazemos hoje vai repercutir no mundo espiritual? Vai. Mas nós vamos trazer de volta aquilo que estiver errado para corrigirmos. Esse é o processo da evolução. Realmente não há castigo e nem punição. Né? É demorado, às vezes até dolorido, porque é como repetir de ano. Você está na faculdade, né? Fazendo lá, sei lá, o terceiro ano de um estudo qualquer, de engenharia, de administração, né, de psicologia, e você não conseguiu, na faculdade não tem esse tipo de coisa, né? Mas tem DP, né, minha filha?
É, ah, mas você não conseguiu não apenas o entendimento, mas a pontuação necessária para seguir em frente. Aí você vai repetir o estudo de algumas matérias. Como era lá, na minha época, era curso primário, depois admissão, oh Jesus, admissão ao ginásio, depois o ginásio propriamente dito, depois científico, que hoje é o colegial, né? E com todos esses movimentos políticos errados que se fizeram até hoje, tornou-se um curso de péssima qualidade, né? Hoje a criançada sai do colégio sem saber de nada, né? E isso é muito ruim para a nossa própria evolução. Por isso que eu insisto, sempre vou insistir que quem faz a escola é o aluno. O aluno quer e precisa aprender. Vai para a escola e presta atenção no que o professor está falando. Faz anotações, faz pesquisa, busca livro e vai aprender. O aluno tem que compreender que a escola é a porta da sua luz, que ela só vai ficar aberta de acordo com o seu interesse, né? Então, quando nós adentramos no estudo da doutrina espírita, nós percebemos que há um caminho imenso a ser percorrido e que ainda estamos, de acordo com o Evangelho, como é que chama? Na porta estreita? Não, na porta larga. Porque carregamos erros, porque carregamos vaidade, orgulho. Então, aprendemos alguma coisa, já queremos subir para cima dos outros e nos colocarmos lá em cima. Ultimamente nós temos ouvido pessoas e até grupos de estudos espiritistas dizendo: fulano é do bem, ciclano é do bem. E isso me soa mais como um preconceito, como uma separação, como algumas religiões dizem aí, eu sou o povo de Deus. O povo de Deus são todas as humanidades de todos os planetas. Por que um grupo ou uma quantidade de espíritos encarnados aqui ainda não aprenderam muita coisa? Isso não quer dizer que eles não são de Deus. Olha lá o livro dos Espíritos de novo. Fomos criados simples e ignorantes. Enquanto continuarmos nessa ignorância, não enriquecemos a nossa simplicidade. Porque a simplicidade que o Cristo mostrou, essa é rica, porque ela leva em consideração tudo: o perdão, o entendimento, a amizade, o amor, sem as medidas humanas, porque as medidas humanas elas são também muito rasas. Então, a gente vê aqui, casais começam a namorar hoje, já são amores para todo sempre. Será que tem noção de eternidade? Para se colocar numa relação pela eternidade? Será que as suas condições de necessidade intelectual, necessidade psicológica, emocional, espiritual, já lhe permite apenas então somente um amor e resolve tudo? Pelos caminhos, porque somos filhos de pais e mães numa determinada família, e o seremos novamente em outras famílias, em novas encarnações, nós temos que raciocinar quantos pais, quantas mães, né? E levarmos para a questão conjugal quantas mulheres, quantos maridos, quantas experiências de relacionamento mais íntimo ou mais estreito nós tivemos
nesse elenco de encarnações, para podermos avaliar e entender que um amor único pode significar apenas, então, somente egoísmo. Aí eu amo para sempre, mas não tem noção de eternidade. Esse para sempre vai até a primeira briga, até o primeiro desentendimento. Então, é por isso que a gente vê por aqui que os casamentos ficam a dever, né? Então vejamos aqui. Manuel Filomeno coloca esse título: o Espírito encarnado é o agente de suas próprias aflições, porque nós enxergamos na vida criaturas com uma série de problemas, deficiências físicas, cegueira, idiotia, loucura. De onde vem tudo isso? E ainda carregamos a oportunidade de estarmos incursos em fenômenos teratológicos, né? O que é um fenômeno teratológico? É o ramo da biologia e da medicina que estuda as anormalidades do desenvolvimento físico, malformações congênitas e deformidades em seres vivos. Tem um rapazinho, que eu acredito que ainda é um rapazinho, que nasceu sem os braços e sem as pernas. E estuda, se agita, vai para tudo quanto é canto, faz palestra e vive relativamente feliz. Agora, por que veio sem braço? Por que veio sem perna? Aliás, hoje nós vamos descobrir uma coisa que vai nos espantar com relação ao autismo, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, né? Então, as anormalidades no desenvolvimento físico, malformações congênitas e deformidades em seres vivos. O termo deriva do grego teras, daí teratológico, que significa monstro ou maravilha. E logia, que significa estudo, né? Então, é o estudo das monstruosidades ou das maravilhas, né? Quer dizer, no caso de um ser humano que chega aqui todo atrofiado, né? Ou mesmo sem pernas ou sem braços, não é uma maravilha do ponto de vista do nosso entendimento, né? Mas essas anomalias genéticas, né? Englobadas, né? E até os efeitos causados por agentes externos durante a gestação. Uma mãe grávida, né? Uma mulher grávida, pode sofrer um tombo na formação do seu filho ou da sua filha e criar problemas para essa formação. Uma medicação pode trazer problemas para o desenvolvimento dessa criança, né? Então, por quê? Porque tudo que se nos acontece aqui está por efeito de vibração, de sintonia vibratória, está vinculado no momento da reencarnação aos gametas portadores de genes propiciatórios de futuros distúrbios ou de porvindoura harmonia psicofísica. Os gametas, o que são os gametas? Nós aprendemos lá na escola, né? Que os gametas, umas criaturinhas esquisitinhas, deixa eu achar eles aqui para definir para vocês aí, né? Na verdade, são os atributos, os elementos sexuais, femininos ou masculinos, que trazemos em nós para a formação do corpo humano. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos mostra que, por efeito de sintonia,
esses gametas são portadores de genes propiciatórios de futuros distúrbios. Agora, por que esses genes estão na sintonia vibratória do espírito? Ele vai reencarnar. Então, aí a gente vê que o seu passado, a sua conduta, o seu modo de ser, estão interferindo na sua próxima encarnação. Então, não tem castigo, não tem punição. Os nossos erros estão em nós. Nós carregamos eles até que a gente resolva solucionar, ou como chamou o amigo Manuel Filomeno, equacionar. Mas o que acontece, né? Aqui nós vamos causar um choque aqui. Ó. Presta atenção, quem estiver sentado, respira fundo. Quem não estiver sentado, que sente, respire também fundo. Porque, como é que se diz? É aqui mesmo? Não, ainda não é aqui não. Mas nós vamos ver aqui. A mente culpada, porque nós carregamos a culpa em nós, porque erramos, fugindo à responsabilidade de antigos crimes, bloqueia o campo da razão, gerando estados, é aqui mesmo, estados autistas lamentáveis, como forma de esquecer ou destruir os focos de recordações dolorosas e cruéis. Então vejamos aqui. Nós não podemos fazer uma tabela, né, uma relação e falar esse é autista A, B, C, D, é isso, é aquilo, errou ali, errou acolá. Não. Nós estamos vendo aqui o que? Mente culpada. Então, o autismo é muito bom que as mães, os pais, amigos, irmãos, tratem com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito o autista, porque ele pode estar incluso nesse estado lamentável do autismo, porque está procurando esquecer os erros cometidos no passado, né? Então, nós temos a mania de romancear, de maquiar tudo que acontece por aqui, a gente vai arrumar um jeito de achar o lado mais bonito, o lado menos doloroso, né? Mas a realidade acompanha, independente das maquiagens que nós procuremos desenvolver, a realidade está sempre junto. Então, por exemplo, o nosso clima. Nosso clima está todo desarrumado porque tiramos muito da natureza e ainda continuamos a tirar, sem devolver a ela as condições de vida adequadas. Então, chega um momento em que ela, natureza, não suporta mais esses assaltos e começa a reagir. Então, aí é que a gente vê alguns fenômenos, chuva em excesso em determinados lugares, seca em excesso em outros determinados lugares, né? Mas as consequências, temperaturas que caem em alguns estados, às vezes até a zero, e provocam efeitos na temperatura por larga extensão. Mas por quê? Porque nós achamos que nós podemos desmatar a floresta amazônica, por exemplo, para criar gado, para ganhar dinheiro. Ou a Mata Atlântica, para ganhar dinheiro. Só que a natureza, assim como nós sabemos, por exemplo, que nós nascemos já caminhando para a morte. A troca de pele, de condições biológicas
É natural. Só que vai nos preparando para a volta. Quando a gente estuda isso e percebe que a vida é assim, nós estamos realmente de passagem e que o nosso corpo não vai suportar largo tempo por aqui, nós começamos a compreender que é necessário que seja assim. Porque façamos uma comparação. Nós fizemos um estudo sobre o planeta Júpiter e descobrimos que lá nós podemos viver 500 anos. Agora, a vida lá é extremamente espiritualizada. Na matéria não dá para viver 150 anos, porque a matéria sofre um desgaste absurdo ao longo do tempo. Então, a gente vê por aqui pessoas, pais, mães, avós, com 90 e poucos anos, e os descendentes querem prendê-los aqui. Não, vó, não morre não, vó. Não, mãe, fica por aqui, mãe. E a criatura já não consegue mais comandar o seu corpo. Já está dependendo de tudo. Para a higiene pessoal, para a alimentação, para o repouso, para o despertamento no outro dia. Há uma dependência quase que total. Mas nós queremos que eles fiquem por aqui, né? Porque o nosso amor é egoísta. Boa noite, Edna, tudo bem por aí? Glória Novaes, como é que vai tu? Nas manifestações de fobias que nós vemos por aí, né? Encontramos o espírito impregnado das emoções rudes que o venceram, vitimando-lhe o corpo anterior, o corpo de ontem, seja através da catalepsia, que o levou à tomba, né? Seja por outra ocorrência, na qual o pavor se lhe fez tão chocante que agora ressurge como medo incontrolável que desconcerta e aparvalha. Então, uma pessoa que tem medo de se relacionar com todos, de ir para a vida, de estudar, de trabalhar, ela trouxe essas emoções rudes do passado. Está nela. Não é castigo, é oportunidade de reflexão, é oportunidade de refazimento. Aliás, aparvalhar quer dizer tornar-se ou deixar alguém pateta, tonto ou atoleimado. O termo também é muito utilizado no sentido de desnortear ou atarantar, quando alguém perde o rumo, fica confuso e não consegue agir com coerência. Então, observa que a gente entende a criatura com medo, ela chega nessa condição do medo incontrolável que desconcerta, que aparvalha mesmo. Né? E por quê? Essa condição está nela. Não é nada imposto por Deus. Não, meu filho, você errou, era para você ter vivido em paz, era para você ter ajudado os seus, era para você ter educado os seus filhos, e você não fez nada disso. Então você vai voltar a parvalhar. Não, Deus não faz isso. Essa condição está em nós. Quando nós compreendemos que por falta de amor, de não saber amar, de não querer amar, e de aplicar no lugar do amor sentimentos confusos de correção, quando a gente compreende isso depois que desencarnou, nós vamos escolher uma encarnação difícil para o ajuste, a retomada do equilíbrio, né? Para libertar o espírito dessas condições de medo, de aparvalhamento, né?
para ir em busca da sua própria evolução. Que bom, Glória, que está tudo bem contigo. Que Deus abençoe cada vez mais. Então, o que a gente percebe? A gente vê aqui, olha, vamos conferir as principais nuances e aplicações do termo aparvalhar, que é perda do sentido ou confusão. Usado quando alguém fica sem reação, desorientado, atordoado, por conta de um susto, de uma surpresa, cansaço extremo ou algo inesperado. Né? Então, em toda e qualquer manifestação anormal do comportamento nosso de cada encarnação, o espírito encarnado é o agente que responde pela própria ação. Então, no passado, chegava um filho com um problema de autismo, por exemplo, que nós nem conhecíamos, que era tido como louco, por causa das suas reações, porque ele está se escondendo dos efeitos, ou melhor, das consequências daquilo que fez um. Ele está tentando isso, ele não consegue se esconder disso. Né? O que as pessoas faziam? Pegavam esse filho e colocavam lá no quarto, lá no fundo do quintal, né? E levava comida, cobertor, essas coisas, procurava cuidar desse corpo naquilo que era possível. Mas e o amor? Então, nós deixamos a desejar nesse sentido. Mas essa criatura veio para ajustar isso. Tanto que nós temos vários níveis de autismo, né? Aquele mais grave, aquele mais, como se diz, até mais violento, né? Aquele mais marrento. Nós podemos observar que por que o autista não consegue aceitar o abraço, o contato? Nós temos que aprender a buscar o conhecimento para não definirmos ou concluirmos situações apenas e então somente com a emoção, apenas e então somente com o coração, para não nos enganarmos. Eu não estou dizendo que todo caso de autista é isso ou é aquilo, mas nós observamos um espírito como Manuel Filomeno de Miranda, que, para se ter uma ideia, ele começou a escrever um livro algum tempo antes de desencarnar, desencarnou e voltou para continuar escrevendo o livro. Aí a gente enxerga a lucidez da criatura. Aí a gente enxerga a liberdade espiritual alcançada, adquirida, conquistada. Né? Porque normalmente a gente desencarna e tudo que nós estamos fazendo, todo o aprendizado, todo o trabalho, já não faz mais parte das nossas necessidades. Quando a gente compreende que está no mundo espiritual. Agora, se nós estamos aqui trabalhando em benefício do próximo, e aquilo que estamos fazendo vai ajudar bastante, nós temos a liberdade de voltar e, através da psicografia, continuar o trabalho. Foi o que ele fez. Então, nós vemos a evolução da criatura. Agora, o autista vai demorar para chegar nessa condição. Se para nós é mais demorado, imagina para aquele que ainda traz em si o autismo, né? Porque o autista está incluso na lei de causa e efeito, assim como nós. Só que para nós ainda está leve esses efeitos, né? Mas todos nós estamos inclusos, mergulhados na lei de causa e efeito. Entende? Então vejamos aqui, olha. Para o Espiritismo, o espírito encarnado tem a necessidade e a responsabilidade de equacionar
no sentido de compreender, enfrentar e solucionar suas aflições, pois a Terra é considerada um mundo de provas e expiações. As aflições não são vistas como castigos divinos arbitrários, mas sim como consequência da lei de causa e efeito, muitas vezes oriundas de escolhas feitas em encarnações passadas ou mesmo na vida atual. Então vejamos bem, olha, o Pai nos permite equacionar, não é no sentido de resolvermos uma equação matemática, mas no sentido de compreendermos e enfrentarmos e solucionarmos as condições que nós estamos. Se nós temos alguma alteração mental, por exemplo, mas temos alguns, vamos dizer assim, o nosso cérebro, a nossa mente está, como diz o Emmanuel, com 10% de obsessão. Claro que aqui não entra o caso da obsessão, mas 10% de perturbação. Determinadas circunstâncias, em determinados momentos, em determinadas oportunidades de experiências, nós percebemos que dá um medo danado, que a gente não se encontra, a gente foge da gente mesmo. Então é preciso equacionar essa condição. Por isso que o planeta Terra é chamado de provas e de expiações. As provas e expiações são condições de retorno à aula de corrigendas, de autocorrigenda. Nós percebemos isso, como é importante o estudo para entendermos que o Pai deu uma oportunidade. Aí nasceu pobre, aí nasceu com alguma deficiência mental, nasceu com dificuldade de aprendizado, o cérebro não consegue memorizar, entender, raciocinar de maneira livre, de maneira espontânea. Então aí tem algo que é preciso equacionar. Equacionar compreendendo, equacionar enfrentando e buscando solucionar. Porque, voltamos lá, nós somos representantes da consciência cósmica. E, obviamente, por uma questão de lógica, nós não queremos voltar para o mundo espiritual com dificuldades. Então, se aqui, por exemplo, nós temos dificuldade de ficar numa tribuna e conversarmos com as pessoas, não é preciso nem ser um palestrante, um orador, mas nós temos essa dificuldade por acanhamento, por medo de errarmos, por uma série de motivos. Agora, e no mundo espiritual? Nós vamos voltar com as condições que nós viemos? Ou vamos trabalhar no sentido de compreender, de equacionar, de enfrentar e solucionar a nossa problemática? E, como dizia o antigo jogador de futebol, alcançarmos a solucionática. E o que a gente vê no mundo de provas e expiações? Que realmente as aflições não são castigos divinos, de maneira nenhuma. Há essa inclusão natural na lei de causa e efeito. E o Espiritismo ensina que todo sofrimento tem uma causa. E se a causa está em nós, somos nós capazes de modificá-la. É simples assim, é lógico, é sensato, é até matemático, né? A causa está em nós. É como se nós estivéssemos olhando para dentro de nós e dentro do quadro negro em que devemos solucionar as nossas equações. É assim.
Por isso que o Sócrates disse lá atrás, bem lá atrás, conheça-te a ti mesmo. Quando procurarmos isso, e pouco a pouco, ninguém vai sair daqui santo da noite para o dia. Ninguém vai sair daqui iluminado de uma semana para outra. Mas é preciso começar. Olharmos para nós, né? As nossas incapacidades momentâneas. Lembrarmos, como é que se diz, que somos agentes dos nossos próprios problemas. Nós carregamos eles conosco, né? Então, o Espiritismo propõe, né, equacionar essas aflições. Como a gente já viu aqui no começo, ele já ensina que todo sofrimento tem uma causa. Reforma íntima e ação. Porque não adianta também ficarmos falando de reforma íntima, né, que na verdade quer dizer mudanças de conduta, mudança de percepção, mudança de entendimento, mudança de sentimentos. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, nós temos que mudar. Esses sentimentos não nos ajudam em nada. Então, equacionar, de acordo com a reforma íntima e ação, acima de tudo, é transformar a conduta moral. Pensemos nisso, né? O progresso moral, a mudança de sentimentos e atitudes podem, sim, mitigar ou eliminar sofrimentos futuros. Então, quando olharmos para o futuro, sabendo disso, que nós vamos mitigar ou eliminar os sofrimentos futuros, vamos investir. Investir em nós mesmos, nessa tal de reforma. Procurarmos observar quando desequilibramos, quando ofendemos alguém, quando agredimos alguém, e eliminarmos isso da gente, pensando que amanhã nós estaremos no mundo espiritual, e que os espíritos que já estão lá, e que já aprenderam a ler os pensamentos, eles vão ler os nossos pensamentos. Por consequência, os nossos sentimentos, né? Então, nós temos que entrar num processo de resignação ativa para compreendermos essa solução, essa equação. A resignação, está lá no Evangelho, resignação e paciência, não é passividade, mas a aceitação inteligente das provas, buscando aprender com elas em vez de revoltar. A fé inabalável na justiça divina é vista como o remédio para superar essas aflições. Então, nenhum que diga de si para si mesmo que tem fé perdeu o direito de revoltar. Aliás, em circunstância nenhuma nós temos esse tipo de direito, né? Mas ainda muitos de nós reclamam das ocorrências que se nos envolvem. Nossa Senhora, eu sou espírita há tanto tempo e ainda estou em prova e expiação. Então, mora a Deus que seja assim. Porque você vai buscar a solução, equacionar esses problemas. O fato de ser espírita não nos coloca numa condição especial para nada. Coloca, assim, numa condição de alerta, de atenção. Olha, Demário, você é espírita. Você não pode cometer isso ou aquilo. Isso nós conversamos conosco mesmo, sabendo que nós somos os agentes
dos nossos problemas. Se nós vivemos em paz, né, e viver em paz dá menos trabalho do que viver na maldade, do que viver fustigando, na verdade, a vida do outro. Viver mal dá muito trabalho. Viver com mentira, então, dá tanto trabalho, porque a cada momento tem que criar um novo enredo. Criar um novo enredo que ateste o formato de mentira da conversa anterior. Então dá muito trabalho. É melhor o perdão, o auto-perdão. É melhor pedir perdão para alguém. Para entendendo que realmente nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? E compreendemos que a encarnação é um período transitório, permitido por Deus para nós evoluirmos. Quando aprendemos a usar as provações com sabedoria, zelando pelo nosso progresso moral, abreviamos o tempo de expiação, e progrediremos mais rapidamente. Foi isso que Jesus fez, sabe? Ele evoluiu em linha reta. Nós não. Nós estamos parecendo montanha-russa. Uma hora estamos lá em cima, outra hora estamos aqui embaixo, consumimos de novo. Temos que colocar um sentido retilíneo nessa nossa caminhada para evoluirmos com mais presteza, com mais riqueza, com mais fortaleza moral. Né? Então vejamos bem aqui. Muitas das nossas aflições, especialmente as causas anteriores que nós estamos falando agora, exigem que o indivíduo repare danos causados a um, o que é viabilizado pelas reencarnações. E o objetivo não é apenas sofrer a dor, mas entender o porquê dessa dor e trabalhar para que ela não exista mais, para que ela não se repita, libertando-nos da atração por valores materiais e buscarmos a elevação moral. O processo de libertação está em nós. Nós vemos aí algumas casas espíritas, algumas igrejas falando em libertação. Mas é preciso entender isso aqui. Ó. A criatura não pode apenas, então, somente ficar vivendo essa dor e achando que a dor vai lhe trazer alguns royalties, alguns graus de evolução. Mas entender o porquê dessa dor e trabalhar para que ela não se repita, utilizando os recursos da reforma íntima. Não, mas diz, e aí se libertando por valores materiais que nos elevam a moral. Porque andamos na sombra, nos faz mal, nos congestiona o sentido, procuremos a luz. Como se diz? Não é lenda, mas a síndrome do homem da caverna, que está olhando para um lado só e que tem medo de sair. Nós precisamos eliminar o medo de enxergarmos a nós mesmos. Né? Então, o termo equacionar, nesse contexto, envolve entender a origem do sofrimento e dar a ele uma resposta construtiva, de acordo com as obras básicas do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o capítulo 5. Esse processo baseia-se em alguns pilares. Nós vamos rapidamente aqui, para não avançarmos muito no tempo. Compreensão das causas.
O Espiritismo ensina que as aflições têm duas origens. As causas atuais, que são decisões equivocadas que nós tomamos nessa vida, e as causas anteriores, expiações de vidas passadas. Equacionar o problema exige edificar que não há sofrimento sem uma justa causa. Bem sofrer e mal sofrer. A doutrina diferencia a postura diante da dor. O mal sofrer é marcado pela revolta e pela queixa, o que agrava a situação. O bem sofrer envolve resignação ativa, fé no futuro e a busca por aprendizado na dificuldade. Finalidade pedagógica, porque tudo é ensino. A encarnação é vista como uma escola. As aflições são provas ou missões destinadas a desenvolver a inteligência e a moralidade do espírito. Ação e superação. Não se trata de uma aceitação passiva. O encarnado deve trabalhar ativamente para superar obstáculos. Usar o livre-arbítrio para corrigir rumos e buscar a paz interior através da reforma íntima. O objetivo final é transformar a aflição em conscientização, para entendermos a consciência cósmica, permitindo que o espírito se liberte de ciclos de sofrimento e progrida para planos superiores. Essa é a mensagem do amigo Manuel Filomeno de Miranda. Nós somos o agente das nossas próprias aflições. Estão em nós. Agora, pensemos bem. Deus também está em nós. Por que não juntarmos os efeitos da presença de Deus, tomarmos consciência das nossas sombras e aderirmos ao chamado do Pai, né? Como filhos pródigos em busca da luz que nos falta. Assim, nós ficamos por aqui, hoje, agradecidos ao Pai, agradecidos a todos que estão conosco nesse momento, a todos que não puderam também estar conosco, abrindo o nosso coração, né, em vibrações agora, para toda a humanidade, para esse momento que nós estamos observando a vida, as pessoas, as almas, porque nos importa conhecer. E lembrei, a escala espírita. Procuremos estudar essa escala espírita para nos situarmos, para aprendermos, porque nós estamos como alunos fazendo um curso de filosofia, um curso de psicologia, né? Curso de mediunidade, e que temos que sair da sala de aula aptos a aplicar essas coisas. Quando a gente estuda engenharia, medicina, nós não vamos aplicar? O Espiritismo é a mesma coisa. Nós temos que aplicar esse aprendizado, né? Para tirarmos dessa aplicação o verdadeiro sentido e a verdadeira solução. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, que todos vocês tenham um ótimo final de semana, na paz de Deus e na presença iluminada de Jesus. Que a nossa oração possa nos envolver o planeta todo.
O planeta dividido em países, em religiões. O planeta dividido em conceitos políticos que não nos ajudam muito. O planeta que está sendo habitado por seres humanos em processo de evolução. Agradecidos ao Núcleo de Estudos Espíritas Karma Exútil, a sua direção espiritual, a sua direção física. Agradecidos a Deus e a Jesus e aos amigos espirituais que muito nos ajudam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. E até uma próxima oportunidade a todos.